Olá, você! Estamos aqui mais uma vez reunidas para iniciar esse programa de hoje, que hoje nós vamos falar sobre conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, mergulha aqui conosco nessa conversa, pega o teu cafezinho, o teu chazinho, a tua água. Hoje o dia está bem gostoso, está friozinho aqui, tanto na Flórida como em Boston, e nós estamos aqui todas animadas, cheias da presença do Senhor para derramar sobre a sua vida aquilo que Deus tem derramado nas nossas vidas. E é tão bom quando gravamos juntas e sempre tem essa alegria, essa energia, essa conexão que Deus derrama sobre nós. Então, olha só, hoje eu estou aqui com as minhas queridas amigas que vocês já conhecem. Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, é Marisa Soares, Márcia Romero e Josi Oliveira, aos seus serviços. E nós temos como propósito nesse canal trazer a palavra de Deus que Ele derrama no nosso coração para o seu coração, para que traga transformação na sua vida, na sua mente, na sua casa. Então, Amém. você já sabe o que deve fazer, né? Deixar o teu like, compartilhar esse vídeo, porque com certeza você vai ser impactada e vai aprender muito, porque nós temos muito conteúdo aqui para compartilhar com você. E eu Amém. te convido a voltar nos outros vídeos também e se deliciar, porque tem muito vídeo nesse canal. Todo domingo sai vídeo novo aqui para você. E hoje, antes das meninas começarem já a compartilhar aqui também, eu quero deixar esse texto mesmo que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não poderia ser outro texto, não é? E então nós vamos desenrolar aqui essa conversa para que você entenda o que esse texto está falando para nós. Combinado? Meninas, fala um oi aí para o pessoal. Olá, aqui estamos novamente para compartilhar com você aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que tem gerado vida dentro de nós, que tem feito com que a gente viva nessa comunhão, com que a gente abra mão daquilo que é o nosso, as nossas tarefas, os nossos afazeres, para poder compartilhar com você como a vida tem transformado a nossa vida, porque nós estamos falando da vida de Jesus em nós, que traz essa libertação e faz a gente conhecer coisas extraordinárias, não é, Márcia? Com certeza, linda palavra. E bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom, mais uma vez estarmos aqui juntas e que realmente o que compartilharmos hoje com você venha transformar a sua vida como tem transformado a nossa, tá bom? Fica com a gente, não vai embora não. É verdade. E antes da gente se deliciar um pouco mais nesse texto, eu quero dizer para você que quando os nossos olhos são abertos para a verdade de Deus em nós, é tão interessante. Às vezes a gente acha que está passando, sabe aquele moinho de carne? Parece que a gente está ali naquele moinho e Deus está fazendo aquela parte de movimentar aquele moinho, né? E às vezes dói, às vezes traz um desconforto, mas olha, o processo não é fácil, mas é tão prazeroso depois que você passa por aquele processo todo, que Uhum. vale a pena. Quando você olha para trás, é igual a mãe que tem um filho. Naquele momento do parto, é a pior dor do mundo, né? Ela acha que ela não vai aguentar, que ela nunca mais vai querer ter filho. Alguns momentos depois, porque ela viveu aquela experiência, ela já diz assim: quando que vai ser o próximo, né? Eu fico impressionada. Então, então é mais ou menos isso. E eu queria que você entendesse dessa forma, porque a transformação de Deus em nós, ela traz uma verdade que liberta. E essa libertação nos traz leveza, né? Nos traz novos entendimentos, nos traz sabedoria, nos traz Verdade. discernimento, nos traz paz. Enfim, são tantos presentes que a gente ganha com isso. E um dos textos também, que eu acho que as meninas até separaram aí, é em Oséias 4:6, que diz: O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a falta do conhecimento nos prende, nos deixa nessa prisão. E a liberdade que vem pelo conhecer, e o conhecer a Deus, e o conhecer a palavra dele, é que é refrigério para a nossa vida, né, as meninas? Não é Verdade, É isso? verdade. verdade, com certeza. É isso mesmo. É tão interessante, né, porque a a Jô está compartilhando sobre o conhecer. Gente, conhecimento é algo que todos nós precisamos.
e conhecer a Deus especialmente, porque o que que acontece? Toda a vida está relacionada ao conhecimento que nós temos de Deus, porque Deus foi o criador de todas as coisas. Então, você entendendo sobre esse assunto ou não, você tem alguma conexão com isso. Por quê? Porque o ar que você respira, tudo que você vê à sua volta, tudo vai reportar a criação de Deus. Então, qual seria a sugestão que nós estamos dando aqui nesse episódio? Que você possa buscar ter um conhecimento maior daquele que criou todas as coisas, inclusive a mim e a você. Então, se você buscar conhecer a Deus, aí você vai viver uma vida de liberdade, porque por isso que ele fala: "Conhecereis a verdade, e essa verdade te libertará". Quem é essa verdade? Nós queremos declarar para você, porque é o que a Bíblia diz, a gente fala o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a verdade é Jesus, Jesus é a verdade, e dentro dessa verdade nós podemos ser libertos, não é isso, Márcia? Com certeza é. E é uma libertação, é uma liberdade que você tem, que não é uma libertinagem. Inclusive, na própria Bíblia, o apóstolo Paulo, ele fala que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, quando você tem esse conhecimento do que é permitido você fazer, você ter, você falar, você vai fazer uma separação e vai fazer um discernimento, vai ter um discernimento para você não executar tudo, porque nem tudo nos convém. Porque se nós sabemos da verdade de Deus, e se a gente segue essa verdade, você vai ver que muita coisa, o seu próprio coração vai te desanimar, vai te deixar para trás e vai te dizer: não, não, não é esse passo. Apesar que essa semana foi interessante que eu li um comentário de alguém falando: ah, engraçado, muitas pessoas falam, vai pelo seu coração, mas o coração, diz a Bíblia, o nosso coração ele é enganoso. Por isso que a gente também tem que ter o conhecimento para que a gente tenha o discernimento, porque às vezes o coração manda a gente fazer ou não fazer, e não é por aí. A gente tem que parar e ouvir a voz de Deus. Então, o conhecimento, gente, é extremamente necessário. Não só da palavra de Deus, que é o principal, mas em tudo. Você precisa ler a bula de um remédio para você saber como que você vai tomar. Você Exato. precisa ler a receita do médico para saber quantas vezes no dia. A gente precisa do conhecimento para tudo. Eu tenho um monte de exemplos que no decorrer desse momento com vocês, eu vou trazer esses exemplos, mas é muito importante o conhecimento, gente. É extremamente importante, porque eles nos tornam não inteligentes, mas sábios. E a Uhum. diferença entre ser inteligente e ser sábio é muito grande, né, doutora É Josi? É verdade. verdade, Márcia, e é muito importante você falar sobre esse segue o seu coração. Eu costumo orar assim, Senhor, o meu espírito está sendo governado pelo teu espírito, e esse meu espírito, sendo governado pelo teu espírito, ele governa a minha alma, o meu coração e as É, minhas atitudes. Então, quando eu estou embaixo dessa submissão, aí sim eu posso ouvir, porque vem o discernimento, porque vem a sabedoria, porque vem até um aconselhamento que a gente precisa ter com outra pessoa para tomar uma decisão, né? Uma é verdade. direção. Então, eu saio do meu orgulho, eu me coloco vulnerável diante da vontade dele, e aquilo que ele estiver fazendo, então eu vou ter essa percepção, né? Que é realmente aquela voz de intuição que vem dentro de nós, o Espírito Santo falando conosco. Então, assim você pode, né, ouvir sim, para tomar decisões mais assertivas. Então, baseado nesse conhecimento. A inteligência, como a Márcia falou, e a diferença entre inteligência e o outro Sabedoria. lado, né, que a gente precisa saber da sabedoria,
Ok, eu desenvolvo a minha inteligência cada vez mais racionalmente com conhecimento também. Agora, o conhecimento certo, porque existem muitos conhecimentos que tem aí hoje em dia. Se você vai no Google, eu fico incrível, né? Assim, até agradecendo a Deus a facilidade que a gente tem de ter acesso a conhecimento. Mas o discernimento de saber em que você vai investir, né, é tão importante. Mesmo que eu faça um curso que seja completamente secular, eu busco o conhecimento de Deus para usar aquela ciência, aquela informação para o benefício do povo de Deus, né? E É para o verdade. meu benefício também. Então, olha como é necessário esse conhecimento, né? Uhum. Então, essa verdade, esse conhecimento com a verdade é que nos liberta. É. É isso mesmo. Interessante, Deus me levou a estudar teologia antes de estudar psicologia, porque ele queria colocar a base dele. E eu sou super grata a ele por isso, porque quando eu me encontrei com alguns conceitos que ia fora daquilo que Deus já tinha me ensinado, eu pude ter maturidade para discernir e para dizer assim, isso eu uso, isso eu não uso. Como o apóstolo Paulo até nos ensina, né? Você É. É pode verdade. participar de tudo, mas você vai dizer assim, ó, isso me convém, isso não me convém, não é? Então é assim que a gente vai crescendo, amadurecendo. E esse conhecimento ele traz isso, que é o que nós precisamos, amadurecer em um relacionamento com Deus, amadurecer em um conhecimento das promessas de Deus para a nossa vida. Se eu não É. conhecer as promessas, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, nós vamos nos abalar. E É quantas isso mesmo. dificuldades a gente vive, não é? Quantos ventos estão vindo de todos os lados e às vezes a gente fica assim meio tonto, né? Peraí, Senhor, qual é o vento que o Senhor está direcionando? Né? Porque meio no meio da tempestade, Jesus estava lá com os discípulos e ele estava dormindo naquela tempestade. Gente, tem que ter sangue de barata para dormir no meio de uma tempestade? Não. Ele tem a paz, porque ele tem o controle de tudo. Inclusive, ele não faz nada para tirar a autoridade do Pai. Jesus nunca fez nada para tirar a autoridade do Pai. Então, se Deus está mandando uma tempestade, Jesus está na tempestade, mas ele está em calma, ele está em paz, porque o Pai dele está no comando da tempestade, não é, meninas? É isso mesmo. Que coisa incrível, né? Porque realmente, gente, o conhecimento conectado com a verdade, ele traz uma compreensão daquilo que naturalmente nós não alcançamos. Porque a palavra, em primeiro lugar, lá em Isaías 11, a palavra nos ensina que nós, o espírito de conhecimento, o espírito de temor, o espírito de entendimento, está em Jesus, foi derramado por ele. E lá em Efésios diz que nós nos tornamos um com ele quando ele entregou a vida por nós. Então, está sobre nós aquilo que foi derramado sobre ele. E dentro de tudo isso, nós temos a alegria de viver a verdade, porque o que é a verdade? Jesus é a verdade. E aí, como nós falamos desde o início aqui, as meninas deixaram bem claro, esse conhecimento que você pode adquirir, como a Josi deixou bem claro, nós temos conhecimento de estudar, de buscar fazer cursos, de conversar com pessoas que têm uma habilidade maior em algo que nós não temos, e aí a gente vai aprendendo e tendo conhecimento daquilo. Mas, gente, você imagina você se conectar com Deus e ter esse conhecimento de Deus, o Criador de todas as coisas, se conectar com Jesus. Lá na Bíblia, a palavra fala que Jesus é a verdade. Ele fala que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a luz. Então ele vai iluminando a nossa mente, vai juntamente com mesclado com o Espírito Santo, nos trazendo o conhecimento que vai nos fazer viver a sabedoria, que a Márcia falou no início, que o conhecimento ele vai te conectar à sabedoria. E quando você tem sabedoria, aí você vai viver aquilo que a Josi falou. Você vai aprender a andar em fé, que é uma outra questão, vai aprender a andar em fé e ter o conhecimento dessa verdade que vai te libertar. Te libertar de quê? Queridos, todos nós precisamos ser libertos de alguma coisa. Primeira libertação que nós vamos receber quando nós nos conectamos com Deus, a primeira liberdade que a gente vai ter é andar fora daquilo que vai nos levar para um caminho mau.
porque tudo aquilo que nos leva para um caminho mau, eu sempre, ensinei para os meus filhos, toda tudo que você fizer vai gerar uma consequência para a sua vida. Então, a primeira libertação que nós precisamos ter é da desobediência. Né, e todos nós temos uma conexão com a desobediência. Às vezes você sabe o que tem que fazer. Eu vou te dar um exemplo, pessoal, geralmente que nós vivemos como seres humanos. Por exemplo, muitas vezes eu sei que eu não devo comer certas coisas, porque não vai cair bem no meu estômago, não é porque é ruim, não é, mas para mim não vai fazer bem. E muitas vezes, por exemplo, né, você vai numa festa, aí você sabe que comer muito doce não é legal, mas você chega na festa, tá todo mundo comendo, você quer socializar, e aquele doce olhando para você e faz uma conexão com você, você olha para ele e aquilo começa a vir na sua boca, aí você fala: "Não, só um pedacinho". Aí você come o primeiro pedacinho. Nós estamos indo para as festas, gente, para as festas de Natal, de Ano Novo, que é uma tentação. Aí você fala: "Vou comer só um pedacinho". Aí come um pedacinho de um, come um pedacinho de outro, come um pedacinho de outro. No dia seguinte, você sente o resultado. E o que que é isso? Desobediência. E você desobedeceu a quem? A você mesmo. Porque você sabia que se você comesse aquilo, poderia te causar algum dano. As suas Mas próprias regras. então a primeira libertação que nós devemos ter na nossa vida é a libertação da desobediência. E com isso, com essa libertação, nós vamos tendo uma conexão com conhecimento que vai sendo derramado pelo Senhor, como a gente falou, que está lá em Isaías e que já abriu isso, esse episódio falando sobre. Aí você vai ter a conexão com o entendimento das coisas, conhecendo a sabedoria, entrando na verdade e sendo liberto de tudo aquilo que muitas vezes te cerca e tenta te roubar. Não é isso, Márcia? Antes da Márcia falar, Márcia, veio aqui na minha mente João 8,12, que eu tinha até separado aqui quando Marisa falou isso, só para que você tenha certeza do que ela está falando aí, ó. João 8,12 diz: Quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, Uhum. terá a luz da vida. Ou seja, olha a Amém. promessa aí, né? Então, quem está seguindo Jesus está na luz. Não tem trevas na Amém. sua vida. Então, quando você diz assim, está tudo escuro, eu não estou vendo nada, peraí. Então, reavalia se você está no caminho certo com ele. Vai, Márcia. Está fechado seus. É. Desculpem, tudo bom, tudo maravilhoso, tudo que vocês falaram, começando com a doutora Josi no início, quando ela disse que Oséias 4:6 fala que o povo está destruído por falta de conhecimento. Então, pega essa palavra, destruído, sofrido, acabado. A Marisa falou da obediência e da não obediência, do sofrimento depois, das consequências. E aí eu quero pegar esses dois ganchos e trazer para. Vamos trazer para o dia de hoje. Hoje todos estamos vendo uma guerra em Israel com os Hamas. Os Hamas são terroristas, pessoas que não têm alma, que não têm sentimentos e que estão destruindo e matando como se eles estivessem matando formigas. Então, veja bem, a gente vê pessoas no nosso país dizendo que o povo Hamas, que é terrorista, que eles estão sendo atacados e pessoas estão sendo mortas e blá, blá, blá. Gente, para, porque eu fiz isso. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada que agora eu estou confusa. Porque uns estão dizendo uma coisa e outros estão dizendo outra. Para tudo que eu quero descer. Desci, sentei e fui entender, eu fui conhecer a história, eu fui ver o que está acontecendo. Sabe o que isso aconteceu? Me trouxe paz. E aí eu Amém. soube para quem e por que orar. Porque quando a gente fica naquela confusão de ouvir um falando, o outro falando, sem saber, você não toma uma posição e você não traz paz para o seu coração. E outra coisa que eu quero dizer para você, seja a minoria, não siga a maioria, porque a maioria ela não tem conhecimento, a maioria não está certa, a maioria vai porque os outros estão indo, a maioria não quer saber nem para onde está indo,
E eu e você, como minoria, a gente vai ter uma posição, a gente vai ter paz, a gente vai conseguir ter uma visão ampla, geral e irrestrita, e talvez através da sua vida, da minha vida, da vida das minhas queridas aqui, a gente vai conseguir conduzir um povo a ir para o outro caminho. Pense que Jesus começou com 12, já começou pequeno, e tinha uma multidão que seguia ele, e terminou com 2. É Então, verdade. tome cuidado isso para a sua vida. Se vocês estão falando muito da Bíblia, eu não tenho conhecimento da Bíblia, então eu resolvi trazer para você, para a vida atual. A sua vida hoje, se você ainda não conhece a palavra, corre lá, a palavra de Deus, e comece a ler, que você vai ver que tudo que você está vivendo hoje está lá. Porque a Bíblia é um Exatamente. manual de vida. Ela fala do passado, ela fala do hoje e fala para nós o que vai acontecer. Comece a acompanhar a palavra de Deus e você vai ver. E aí, hoje, a sua vida, você vai continuar trabalhando, vai continuar tendo problemas, vai continuar vivendo tribulação ao redor de você, vai continuar ficando doente, indo para o hospital. Tudo vai, mas vai ser diferente, porque você vai ter um conhecimento, você vai ter uma sabedoria e vai ter uma paz no seu coração. Então, eu queria trazer essa dica para você e vale a pena. Eu tenho meus testemunhos e a doutora Josi, assim como a Marisa, também tem, porque houve uma mudança na vida da gente quando a gente passou a conhecer o caminho, a verdade e a vida. O Filho de Deus que nos ama, morreu por nós e nos trouxe a salvação, a cura e a vida eterna. Tá bom? É maravilhoso, né? E seguindo também aí o João, no capítulo 19, diz: Vocês não conhecem a mim, não conhecem ao Pai. Quem disse isso foi Jesus. Então, se nós não temos esse conhecimento, como Márcia falou, eu também tive que ir estudar toda a história, porque eu não me lembrava mais. Então, a gente precisa ter esse conhecimento quando a gente vê as guerras, quando a gente vê tudo que está acontecendo, para que a gente se posicione também e que a gente saiba como orar, né? Tem alguns momentos também na Bíblia que a gente encontra dizendo isso, vocês não sabem como orar. Então, às vezes a gente sai Verdade. pedindo, orando para todo mundo, orando para tudo. Não, peraí, já teve gente que veio pedir oração para mim e eu tive algumas perguntas para essa pessoa e depois eu disse assim, não vou orar por você. Porque às vezes você... É verdade, gente, a gente tem que fazer o que Deus diz para a gente fazer, não para agradar as pessoas. Então, quando a gente entende que Jesus está dizendo isso para o povo, que a gente tem que conhecer ao Pai e conhecer o Filho. E assim a gente vai ser beneficiado com as promessas também. Porque tem um interesse, sim, em nós. Claro, eu sigo Jesus porque eu tenho interesse, eu quero a vida eterna. Eu fui criada pelo o Todo-Poderoso. Então, eu tenho interesse, sim, em estar firme com Ele, porque senão minha vida vai ser um inferno, vai ser destruída. Então, tem benefícios e malefícios em conhecer, em ter esse conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Como a Marisa mencionou, às vezes nós estamos ali olhando um doce. Ela falou uma coisa simples, mas que quantas pessoas são atraídas pelo doce e quantas pessoas estão com nível alto de glicose, quantas pessoas estão com problemas de saúde, como Márcia também aqui colocou, e ela trabalha no hospital e ela vê quantas pessoas estão ali. Às vezes o problema é emocional, a fome é emocional. Aí ela vai se alimentar. E tem gente que fala para mim, eu como, eu não estou mais com fome, mas eu continuo comendo. Eu falei, sim, vamos resolver essa fome emocional. Porque se você continuar comendo, mesmo quando você não tem fome, já não é mais físico, já não é mais a necessidade que nós temos de alimentar o nosso físico, entenda isso. Então, claro que você que está nos ouvindo agora, vai lá, lê mais sobre a palavra de Deus se você não tem o costume. Faz propósito com Deus, que a gente coloca aqui a nossa vida diante do Senhor, o nosso, a nossa, como fala?
A nossa dependência está nele, porque quando a gente coloca diante dele a nossa necessidade de acrescentar a fé, ele vem com um milagre. E esse milagre nos faz perceber que ele está conosco. E nós Amém. nos apegamos mais a ele. Então, por isso que eu estou dizendo, faça prova com Deus. Tem gente que diz assim, não posso fazer prova. Faz sim, eu já fiz. Eu já briguei com Deus, eu já fiz tanta coisa. Depois eu via, né, assim, na minha mente, no meu campo mental, eu via Deus, a imagem de Deus, dizendo assim: filha, eu continuo te amando, mesmo com toda a tua rebeldia. Eu continuo te amando, mesmo com a falta de sabedoria, porque eu não te amo pelo que você é, eu te amo porque eu te criei, e eu já coloquei em você quem você é. Então, os nossos olhos, a falta de olhar e identificar a nossa identidade, né, de saber quem nós somos em Deus, nos traz comportamentos disfuncionais que ele entende. É E o verdade. bom é isso, porque a Exato. verdade nos liberta, nós conhecemos a palavra. E uma das promessas para nós, para a nossa vida, é que nós temos uma vida e uma vida abundante. E o que é essa vida Muito abundante? bom. Será que é você viver na escassez de uma vida miserável, de doença, de prisão, ou até mesmo financeira, né? Às vezes a gente passa momentos de desafios financeiros para que Deus possa fortalecer a nossa fé, a nossa dependência dele, entender, ele é o provedor. Não é? Até para o Verdade. passarinho, ele traz o suporte, ele traz a provisão. Imagina para nós que somos filhos. Então, todas as coisas que nós vivemos em nossas vidas, nós estamos sendo aprimorados na nossa fé, na nossa dependência. Tá? Então, não podemos olhar para essas experiências da vida como coisa ruim, porque todo desafio traz um ensinamento. Então, o que você pode e eu fazer? É o que eu tenho feito e as meninas aqui também. Quando a gente passa um desafio, a gente diz assim, qual é a verdade que está faltando eu aprender, não é? Eu preciso ter o conhecimento dessa verdade. O que Deus está trabalhando? É no meu caráter, é na minha fé, na minha dependência? Então, é no outro que às vezes a gente é trabalhado também, porque nós precisamos abençoar alguém. Eu vivo isso. No meu casamento mesmo, às vezes eu preciso olhar para o meu marido com amor e misericórdia em algumas atitudes dele, como ele olha para mim assim, né? Então, com nossos amigos, não é tudo que a gente gosta dos nossos amigos, né, meninas? Provavelmente tem Uhum. comportamento de um ou outro que a gente fala assim, meu Deus, eu amo essa pessoa, mesmo com esse comportamento, não é? Exatamente. E sem querer cortar, já cortando você, doutora Josi, é por isso que o conhecimento é necessário, porque eu aprendi isso, o Senhor Deus me ensinou. Porque quando eu não tinha o conhecimento, eu tinha o caminho de julgar o outro. Porque quando você não conhece, ela acabou de dar um exemplo. Por que fulano age assim, meu marido assim? Quando a gente para conhecer o outro, a história do outro, o que o outro, da onde o outro veio, por que o outro age assim, isso é conhecimento. Aí isso faz com que a gente não julgue, porque a palavra é clara. Não julgue o outro para que não seja julgado. Eu não tenho o direito de julgar nada. E o trabalho que eu faço na organização é muito importante, porque lá atrás a pessoa vinha pedir uma ajuda financeira e eu ficava assim: não, mas fulano tem um carro assim, fulano está usando a bolsa assim, e não é por aí. Eu estou dando só um exemplo, tá? Não foi exatamente isso. Estou dando um exemplo. E não é porque a bolsa é de uma marca e o carro é de outra. Eu tenho que ouvir a história da pessoa, eu tenho que ouvir a sua história para eu poder te ajudar, inclusive na maneira certa. Ou eu ajudo agora para que você continue a sua vida, ou eu ajude agora para que daqui a 30 dias você venha me pedir de novo. Isso é conhecimento que te dá o discernimento. Então, o julgar, você pode parar o julgar na sua vida, o outro, quando você passa a ter conhecimento da pessoa, conhecimento da história, conhecimento, gente, a palavra é conhecer. Tem que ser, de qualquer maneira, para qualquer lugar, para qualquer circunstância.
É isso mesmo. E quando você conhece a liberdade que Deus te dá, você passa a andar de uma maneira diferente. Andar na liberdade, gente, significa ser autêntico com você mesmo, que é o que a Josi começou a falar e a Márcia concluiu. Essa autenticidade com você mesmo faz você conhecer a Deus, faz você se conectar com quem realmente pode te dar a liberdade de viver e sem ter necessidade de esconder quem você realmente é. Porque, na verdade, a Márcia usou um exemplo sobre a comparar as pessoas por aquilo que elas possuem. Isso é muito claro, porque às vezes o fato da pessoa possuir uma coisa não significa que ela é aquilo que ela possui, né? E a Josi cuida de pessoas, todas nós cuidamos, mas estou falando dela porque essa é a área profissional dela. Então, o que que acontece? A gente vê muito isso nas pessoas. Quando você se torna uma pessoa autêntica, gente, você passa a ser mais confiante. E a confiança traz a paz interior que todos nós desejamos. E se envolver nessa confiança só tem um caminho, que é Jesus Cristo. A confiança em Deus, ela só é gerada no nosso coração através da nossa caminhada com Cristo. Então, quando você conhece a verdade, quando você conhece Jesus, você vai sendo liberto de todas as mazelas que muitas vezes te aprisiona. E aí o que que acontece? Em meio aos desafios, você vai experimentar, viver uma paz interior que excede, que transcende as circunstâncias que você está vivendo, porque você está andando na luz. É isso que a gente queria deixar para você nesse episódio, e eu estou muito feliz de estar aqui. Amém. Maravilhoso. Gente, ainda tem muito conteúdo se a gente for deixar aqui fluir, né? Porque é um tema realmente que talvez seja uma série que a gente precisa fazer só sobre isso. É Mas nós verdade. vamos encerrar por aqui. Eu acredito que você tem bastante conteúdo aqui. Deus falou muito com você. E se você não anotou, você sabe que você pode ver o vídeo de novo. Anota aí. E, gente, deixa para nós um sinal de que você foi abençoado aqui. Que seja escrevendo, que seja compartilhando esse vídeo, seja dando um like, né? O YouTube gosta disso. Infelizmente, nós temos que seguir os insights aí do canal, e quanto mais você É dá um verdade. likezinho, mesmo que você dê um like, depois dislike, também ele conta o ponto, tá bom? Então, se você fez o like e não gostou também, tá tudo bem. Agora, se você escreve, se você compartilha, você nos ajuda a dizer para o YouTube que esse conteúdo é importante. E ele mantém ainda mais, ele nos ajuda organicamente a levar esse conteúdo para outras pessoas. Então, eu espero que você nos ajude fazendo isso também. Nós estamos aqui contribuindo com a sua vida, trazendo o nosso conhecimento, né, transbordando aquilo que Deus tem transbordado para nós. E com certeza a sua casa está sendo abençoada por isso. Então, nós pedimos a gentileza de você contribuir fazendo isso, abençoando outra pessoa. Combinado? Meninas, maravilha, um dia maravilhoso para vocês, que a gente se encontre aqui no próximo episódio. Um beijo grande e fiquem com Deus. Deus Bye. abençoe. Bye. Sim, tchau, tchau.